É um gosto, é um gosto estar aqui convosco e, ao mesmo tempo, é também com uma grande dose de alegria que, na antevéspera do Dia Mundial da Educação Católica, nós estamos aqui para continuarmos a nossa missão de bem cuidar, de bem servir as nossas comunidades educativas, nomeadamente os nossos alunos, e por isso também todo este trabalho que a APEC, em diálogo com o SNEC e com o Grupo Vita, temos vindo a fazer para potenciar os educadores cristãos, professores das escolas católicas, catequistas, professores de educação moral e religiosa católica, para melhor servirmos, enfim, ao jeito de Jesus e ao jeito do Evangelho. Por isso, a todos um abraço muito grande, também em nome da nossa comissão, dos bispos da nossa comissão, e um abraço e um apreço de muita gratidão à APEC por também coordenar todo este trabalho, e doutora Ruth, a si e ao Grupo Vita, o nosso muito, muito obrigado por tanto bem que nos têm feito, a nós educadores cristãos, sempre a ressaltar ainda mais a nossa vocação e a nossa missão de, em cada rosto de cada criança, adolescente, de cada colega, está o rosto de Jesus. Obrigado a todos e boa sessão para todos. Obrigado, Fernando. Não se esqueçam que o trabalho para casa é ler a mensagem dos senhores bispos, está bem? Hoje enviada por todas as escolas. Também queria saudar de uma forma especial o Dr. Manuel Lourenço, o diretor do Colégio de São Miguel e membro da direção da APEC, que está aqui connosco, e também o Dr. Paulo Machado, que vai estar comigo a conduzir esta reunião, que eu posso sair momentaneamente, ele fica a substituir-me nesses momentos, se eventualmente isso suceder. Doutora Ruth, mais uma vez, muito obrigado. Portanto, estamos a fazer o nível 2 da formação VITA. Todos sabem o que é o Grupo VITA, Grupo de Acompanhamento das Situações de Violência Sexual sobre Crianças e Adultos Vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal. Fizemos o nível 1 em outubro, com 2 sessões. Agora o nível 2 é mais destinado aos coordenadores desta área e aos psicólogos, e que também tem 2 sessões. É hoje e será na próxima quinta-feira. À próxima quinta-feira teremos um outro link, portanto, que vos vai ser enviado. Também, como é costume, estamos a gravar esta sessão e sem mais delongas, vou passar a palavra então à doutora Ruth. Faz favor. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado por estarem aqui, pelo vosso interesse, pela vossa disponibilidade. Obrigada à APEC, obrigada ao SNEC. Têm sido aqui parceiros de facto fundamentais neste trabalho que temos vindo a desenvolver no Grupo Vita. Vocês fizeram, portanto, a primeira parte desta formação com a Joana, com a minha colega Joana Alexandre. Era suposto ser ela também a fazer este segundo nível e houve aqui uma mudança de datas. Desde já pedimos desculpa pela mudança, mas teve a ver aqui com uma situação imprevista de saúde num familiar próximo da Joana e, portanto, assumi eu então este nível 2 para ela poder ficar um bocadinho mais disponível para a família. Portanto, se bem se recordam, já foi em outubro, não é? Já passaram 6 meses. Se bem se recordam, vocês falaram aqui um bocadinho beabá, chamemos-lhe assim, do abuso, não é? Portanto, o que é isto do abuso, as formas de abuso, os sinais e sintomas, os indicadores que muitas vezes as crianças também não revelam indicadores, falaram do impacto, falaram do modelo, do modus operandi dos agressores, enfim, e ainda ontem a PJ divulgou, não sei se tiveram a oportunidade já de ver, os dados de 2023 relativamente aos crimes sexuais em Portugal, portanto, mais de metade acontece na família, acontece na vizinhança, e depois há aqui uma percentagem menos expressiva, não é? Noutros contextos onde as crianças se movimentam. É claro que nesses contextos falamos na escola, falamos no desporto, falamos na igreja, portanto, outros contextos também de alguma proximidade, e portanto falar um bocadinho com a Joana do modus operandi destas pessoas que cometem crimes de natureza sexual, e que é um processo muito de sedução, de aliciamento, não é? E, portanto, é um processo também, muitas vezes, enfim, que demora até algum tempo, às vezes semanas ou meses. Depois falaram também muito das questões da prevenção, certo? E, portanto, a prevenção em geral, a prevenção
prevenção universal. E o que é fazer prevenção na área do abuso sexual com crianças e com jovens, e como é que, de uma maneira geral, os programas que existem de prevenção da violência sexual estão organizados em termos de conteúdos, de temas, em termos de estratégias, por quem é que devem ser dinamizados, e, portanto, o ideal é que seja num contexto de proximidade, por um adulto significativo, e por isso, de facto, a maior parte dos programas de prevenção são desenvolvidos no contexto escolar. Portanto, tem sido esta a história a nível mundial da aplicação dos programas de intervenção, de prevenção e intervenção preventiva, porque de facto acaba por ser aqui um contexto muito privilegiado, onde há muito tempo com as crianças. Claro que tem N coisas para fazer para além disto, não é? Mas há aqui uma relação muito de continuidade, e há não só os professores mais titulares, mas todo um conjunto de outros profissionais nas escolas que acabam por ser figuras de referência, não é? Para as crianças e para os jovens, e portanto o contexto escolar é de facto aqui muito privilegiado. A Joana partilhou também convosco no nível 1 que nós, enquanto Grupo Vita, estaríamos então aqui a desenvolver dois programas de prevenção especificamente pensados para o contexto da Igreja. É algo que não existe ainda em nenhum país no mundo, portanto fizemos esse mapeamento, e os programas que existem são semelhantes àqueles que já existem em Portugal, que eu e a Joana apresentámos também no nível 1, o Pix e Avelã para o pré-escolar, o Busia Coral para o primeiro ciclo, mas são programas e materiais pensados para qualquer contexto, não especificamente para o contexto da Igreja. Aqui, enquanto Grupo Vita, assumimos esse desafio, digo já que está a ser um desafio muito interessante. Hoje tivemos reunião de manhã com a equipa de ilustradores que está a ilustrar o programa dos mais pequenitos, e, portanto, o nosso objetivo é agora, durante o ano de 2024, portanto, apresentar-vos em novembro, algures em novembro, a data ainda não está fechada, estes dois programas que estamos a desenvolver. Portanto, temos um primeiro programa para crianças de primeiro ciclo, que se chama Programa Girassol, portanto, inspiradas aqui pelo SNEC e pela educação moral e religiosa católica, em que o girassol, de facto, tem aqui um papel importante, não é? De seguir a luz, enfim, há aqui uma série de simbolismos. Programa Girassol, e, portanto, para crianças dos 6 aos 9, e estamos a desenvolver um jogo digital em parceria com o Departamento de Engenharia Informática do ISCTE. Portanto, pedimos aqui esta parceria, porque não sabemos fazer jogos digitais, como é óbvio, não é? Não sabemos programar. E, portanto, temos um aluno de mestrado e 2 professores de mestrado a trabalhar neste jogo. Vai ser para jovens dos 10 aos 14 anos. Vamos, inclusive, ouvir jovens nestas faixas etárias, aqui com a colaboração preciosa do Colégio São Miguel, é assim que se chama, não é? São Miguel em Fátima. Está aqui o professor Manel Lourenço, que gentilmente abriu as portas do colégio. Escolhemos esse colégio porque foi onde a aluna estudou, não é? A aluna que está a fazer o programa connosco é uma aluna de mestrado. E, portanto, vamos ouvir os jovens e também ouvir de viva voz o que é que lhes interessa num jogo destes, para ser o mais apelativo possível, não é? Claro que não podemos competir com os Fortnites e com os Robloxes, como é óbvio, não é? Isso está muito à frente. Mas vamos tentar que seja um jogo apelativo, divertido, e que eles, a jogar e a brincar, vão aprendendo, não é? Vão aqui interiorizando alguns conceitos importantes. Claro que todos estes programas, quer um quer outro, não é? Estão sempre a ser pensados também, como é óbvio, numa lógica de articulação com a família, porque sem envolvermos a família, naturalmente que o impacto deste tipo de intervenção é muito baixo. Portanto, isto para vos pôr aqui um bocadinho a par do que é que estamos a fazer neste momento, daquilo que vamos fazer durante este ano e que vamos apresentar em novembro, e dizer-vos também que pedimos ao SNEC colaboração, ter alguns professores de educação moral e ter alguns catequistas que possam ser, chamamos-lhe embaixadores dos programas. E os embaixadores são como consultores, não é? Ou seja, nós cada vez temos uma dúvida, em momentos-chave, pedimos aos consultores para nos ajudarem a pensar se estamos aí no bom caminho, se não estamos. E eu aqui deixo o mesmo desafio e o mesmo pedido à PEC. Se houver, basta que sejam 4 ou 5 professores ou psicólogos que aqui estão, que desejem ser embaixadores destes programas, é contactarem-nos, basta um e-mail, enfim, ou através da APEC, ou diretamente, como acharem melhor, porque nós, de facto, estamos aqui em momentos de tomada de decisão e precisamos de ouvir quem sabe mais. E quem sabe mais são vocês. São vocês que trabalham diretamente com as crianças e jovens, são vocês que estão num contexto católico, e por mais que nós possamos estudar, investigar, enfim, tentar perceber como fazer melhor, temos medo de não fazer suficientemente bem. Portanto, deixo também aqui este convite e este desafio a quem se quiser juntar a nós, como embaixadores destes programas, um ou ambos, sendo que um é para primeiro ciclo e o outro é para segundo ciclo, e, portanto,
e o outro é para crianças, para jovens dos 10 aos 14 anos. Portanto, começámos por estas duas faixas etárias, para o ano vamos testar o impacto destes programas e depois logo vemos se avançamos também para uma idade mais velhos, se vamos para os pré-escolares, se temos que fazer melhorias e aperfeiçoamentos nestes programas, enfim. Portanto, há aqui todo um processo também de teste de impacto, não é? Que se vai seguir a esta primeira fase, que é esta fase do desenvolvimento dos programas e dos materiais. Pronto, isto para vos enquadrar aqui um bocadinho na lógica da prevenção. Portanto, isto foi o que vocês falaram no nível 1, certo? Consegui-vos avivar a memória? Foi o que vocês falaram no nível 1 e agora este nível 2, chamemos-lhe assim, vamos falar aqui um bocadinho de outras coisas. E ainda falaram no nível 1, mesmo no final, sobre como agir, não é? Portanto, como agir, como não agir, o que dizer, o que não dizer, as questões da sinalização, pronto. Então, o que é que nós pensámos para este nível 2? Hoje vamos falar aqui de 3 aspectos que são muito importantes numa lógica de organizações protetoras e organizações pautadas pelo cuidado, que é isso que são e que se pretende que continuem a ser, que vamos falar aqui dos passos que as organizações, portanto, vamos pensar enquanto escola, devem dar no sentido de se assumirem como uma organização segura. Vamos falar dos mapas de risco, vamos falar dos códigos de conduta, portanto, vamos falar aqui um bocadinho também do recrutamento seguro, enfim, acima de tudo, aqui também de alguns comportamentos ou atitudes que devem ser evitadas. Pronto, vamos aqui debater um bocadinho sobre isso. E depois, na quinta-feira, porque só temos hora e meia por cada vez, não é? Portanto, não temos assim muito tempo. Na quinta-feira eu vou dar-vos então um exercício prático, um texto em que há uma interação entre uma criança ou um jovem e faz de conta que era convosco, porque vocês sabem que vocês no contexto onde estão arriscam-se a ser as pessoas de confiança das crianças e dos jovens, não é? E portanto arriscam-se a ser a pessoa que a criança ou jovem escolhe para pedir ajuda. Portanto, vamos aqui simular uma interação com uma criança ou jovem, vocês vão analisar, vão dizer o que diriam, o que não diriam, se aquela escola agiu bem, se não agiu bem, aquela escola fictícia, não é? Do exercício. O que é que vocês fariam em vez daquilo? Fazemos pequenos grupinhos, vocês trabalham um pouco assim em grupos e depois discutimos e, portanto, acabamos por fechar esta formação aqui de uma forma um bocadinho mais prática. Está bem? Parece-vos bem este plano? Sim? Certo, pronto. Então, eu vou aqui partilhar os slides esses que depois também enviaremos à PEC, não é? Para que possam também depois ser-vos disponibilizados. Interrompam-me as vezes que quiserem, está bem? Slides esses que eu tenho aqui, mas que agora não os vejo. Porque estava aqui no outro slide, já percebi. Peço desculpa, posso lá fazer uma questão, que eu cheguei um bocadinho mais tarde. Claro, diga. Já houve então aqui o primeiro nível, é isso? Eu não estive presente. Vou marcar falta de presença. Pois era suposto todos os que estão aqui hoje terem feito o nível 1, chamemos-lhe assim, que foram as primeiras 3 horas, foram dadas pela Joana em outubro. Mas podem consultar as gravações, atenção, Pois quem são podem. os vossos diretores. Pois é. Nós enviámos na altura as gravações dessas sessões. Muito bem, vou pedir. Muito obrigada. Está bem? Muito obrigada. Pronto. Obrigada, Joana. Sim, isso é Obrigada. muito importante porque eu estou a partir do pressuposto que vocês já falaram disto tudo que eu agora resumi, não é? Pronto, de qualquer das maneiras, já passou muito tempo, é natural que possa haver alguma coisa que possam já não se recordar ou alguma dúvida que surja porque não estiveram no nível 1, é só dizerem. Está bem? Portanto, como é óbvio. Pois as sessões estão gravadas. Vocês têm também, para quem ainda não conhece, o nosso manual de prevenção que nós editámos em dezembro e que está disponível no nosso site, Manual de Prevenção da Violência Sexual no Contexto da Igreja Católica em Portugal. Tem este nome gigante. E, no fundo, eu diria que praticamente tudo o que a Joana falou está no manual. Se calhar está no manual de uma forma um bocadinho mais densa, é mais informação, não é? Aqui numa apresentação oral as coisas são, se calhar, apresentadas de uma forma talvez mais atrativa até, não é? Visualmente falando. Mas está tudo no manual, não é? Portanto, estas dinâmicas, estas questões do impacto, da sintomatologia, tudo isto que eu estive a falar, mesmo as questões da prevenção. Talvez as questões da prevenção, de facto, estejam um bocadinho mais aprofundadas na sessão que a Joana deu, porque ela teve a oportunidade de falar dos materiais que eu e ela já desenvolvemos em Portugal nos últimos 10 anos, começámos em 2014, e portanto falou-vos um bocadinho disso como exemplo. Nós não vamos pegar nos materiais que temos e não os vamos aplicar na igreja, porque achamos que a igreja merece e tem espaço para programas próprios.
E é isso que estamos a fazer, não é? Claro que qualquer um de vocês pode pegar nos materiais que nós já temos e aplicar, como é óbvio, são transversais a qualquer contexto. Achámos é que este desafio de criar algo específico e único para a Igreja era de facto um desafio muito importante e pronto, e é esse o caminho que estamos a seguir. De qualquer das maneiras, alguma outra questão vão dizendo, está bem? Doutora Ruth, mas nós Pronto, o objetivo... vamos Diga. enviar para todos os participantes as gravações do nível 1, está bem? Sim, é bom, Vamos amanhã ou depois da manhã, vamos enviar a todos. está bem. Para recordarem, alguns não Sim. participaram e assim é uma forma de estarem dentro daquilo que se falou nessas sessões. Sim. Vejam, porque acaba por ser mais, se calhar, mais fácil enfim, de interiorizar alguma informação. Pronto, o objetivo hoje é falarmos aqui um bocadinho do que é que são estes serviços de proteção e cuidado, não é? Portanto, vocês são escolas, são colégios, são os locais por excelência onde os pais depositam confiança, não é? E onde entregam os filhos todos os dias e, portanto, é desejável que efetivamente se assumam como serviços de proteção e cuidado, que tenham aqui alguns cuidados e vamos ver aqui alguns passos que são importantes ter presentes quando pensamos em serviços de proteção e cuidado e que repensem, não é? Aqueles que já têm, se calhar, estes códigos mais pensados, e sei que alguns colégios já os têm, claramente, que já vão fazendo mapas de risco, etc., que possam reavaliar, não é? Porque todos estes passos exigem aqui uma avaliação contínua e, acima de tudo, também uma comunicação muito clara para fora. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho destes passos. Claro que quando falamos num sistema, num serviço de proteção e cuidado, pode ser uma escola, mas podia ser uma paróquia, ou podia ser um agrupamento de escuteiros, enfim, podemos ter aqui diferentes tipos de serviços, mas vamos agora pensar em escolas. De facto, é muito importante, vou só aqui buscar o marcador. É muito importante que cada escola, não é, identifique quem é que vai coordenar estes processos, não é? Portanto, quem é a pessoa ou as pessoas, não é? Se calhar idealmente mais do que uma, que possa ser aqui um bocadinho assumida como esta equipa de coordenação, que está responsável, naturalmente, por operacionalizar, não é? Aquela que será uma declaração de compromisso prévia, não é? Da instituição, que assume este compromisso, de facto, de ser pensado como um serviço de proteção e cuidado. Esta equipa, naturalmente, enquadrada aqui na instituição escola, tem que definir políticas e tem que definir procedimentos, não é, que assegurem esta mesma proteção e cuidado e pensarem em conjunto como é que estes procedimentos passam do papel à ação, não é? Portanto, como é que são operacionalizados e como é que são transmitidos a todos os utentes. Temos que pensar então o que é que são estes mapas de risco, não é? Como é que se fazem mapas de risco? Naturalmente que num dia-a-dia de uma escola o risco de uma aula é diferente, por exemplo, uma aula de história é seguramente diferente do risco que pode haver associado, por exemplo, uma aula de educação física com acesso aos balneários. Se fizerem uma visita de estudo, pois os riscos são diferentes. Se fizerem visita de estudo com pernoita, pois os riscos são diferentes. Portanto, a escola é uma só, mas as dinâmicas são tantas que, de facto, diferentes situações encerram em si, de facto, riscos diferentes. E vamos perceber que temos que antecipar esses riscos para anteciparmos medidas preventivas. Pensarmos também em códigos de conduta, não é? Portanto, como é que estes códigos de conduta podem ser pensados e que conteúdos é que faz sentido que estejam expressos. Pensarmos também, muito importante, nas questões do recrutamento e seleção, e não chega só a termos muito cuidado em selecionar, em recrutar e depois em contratar, temos que assegurar que todas as pessoas recebem esta formação contínua, não é? E todas as pessoas, sejam elas que profissionais forem, sejam mesmo até possivelmente, por exemplo, se houver voluntariado, algum tipo de voluntários que possam colaborar com a escola, todas estas pessoas têm que ser de facto recrutadas com o mesmo rigor. Eu sei que às vezes fica-se assim um bocadinho de pé atrás, não é? Quando se fala em recrutamento e quando se fala, por exemplo, em registro criminal, mas é de facto assumirmos de uma forma tranquila que faz parte deste processo. Claro que não é o registro criminal que nos salva a todos de tudo, pelo contrário, portanto, vale o que vale, até muitas pessoas cometem crimes que não estão lá no registro criminal, muitos nem sequer foram nunca condenados, portanto, naturalmente que o registro está limpo, mas acaba por ser uma política à qual nós temos que nos adaptar. Reparem, eu enquanto perita médico-legal
É verdade que contacto diretamente com crianças e com jovens nas perícias que faço no Instituto de Medicina Legal e tenho que entregar o meu registro criminal todos os anos, não é? Eu trabalho lá desde 2005, portanto há 19 anos que entrego o meu registro criminal todos os anos e sou supervisora da Santa Casa, da Misericórdia de Lisboa. E como supervisora eu não contacto com crianças e com jovens, eu só estou com as equipas que por sua vez contactam. E ainda assim a Santa Casa pede-me o registro criminal de 3 em 3 anos. Portanto, é pacífico, é tranquilo e eu se quero colaborar sei que estas são as regras. Ou aceito ou não aceito. Portanto, mas não posso questioná-las, não é? No sentido de dizer, estou desconfiado de mim. Não é uma questão de desconfiar, é uma questão de, é uma política, é um procedimento que é transversal a toda a gente. Portanto, dou sempre este exemplo porque é caricato, é que eu nem sequer contacto com crianças e com jovens, só falo com as equipas, não é? Nunca vi uma criança ou jovem acompanhado pela Santa Casa, mas ainda assim há este cuidado em pedir o registro criminal a um supervisor. Portanto, acho que isto é de facto importante. Neste recrutamento e nesta seleção é importante também que se validem as referências das pessoas que chegam e que as pessoas falem umas com as outras. Vou dar-vos um exemplo. Tivemos, recentemente, nós continuamos a ter vítimas que nos procuram, mais velhas, não é? Situações mais velhas. Temos 97 pedidos de ajuda até ao momento, fiz as contas hoje, porque me pediram para atualizar os dados. Por isso sei assim na ponta da língua que temos 97 situações. E temos apenas 2 que envolvem jovens. Portanto, isto também significa que ainda não estamos a conseguir chegar aos jovens. Temos um pedido de ajuda de uma rapariga de 16 anos, que seria abusada por um padre, e temos um pedido de ajuda de um jovem de 15, de um rapaz e dos respectivos pais, que terá sido abusado por um dirigente, não sei se é dirigente que se chama, monitor, também não sei se é o termo correto, nos escuteiros, pronto. E o que é que se passou nos escuteiros? Só para termos uma ideia do perigo, não é? E do impacto que tem as pessoas não falarem umas com as outras. Este homem, não é, estava nos escuteiros católicos, portanto, no Corpo Nacional de Escutas durante muitos anos, numa determinada zona do país, e andava um bocadinho a saltitar de agrupamento em agrupamento, porque havia esta suspeita, que havia enfim, alguns pais que faziam alguns comentários, algumas coisas que ele dizia aos miúdos, depois ele tinha assim por hábito levar os miúdos a passear num barco que tinha, mas levava, lá está, um de cada vez, portanto, numa interação individual de 1 para 1, que é algo que se deve evitar, não é? E não uma interação com o grupo. E então iam vindo assim uns zunzuns, mas nunca ninguém averiguou muito bem, nunca se percebeu, nunca houve uma queixa muito clara. Ele ia sendo mudado de sítio. Afastava-se, pronto, então era como se o problema, pronto. Há uma altura em que ele começa, de facto, se calhar, a sentir-se um bocadinho mais apertado, peço desculpa pela expressão, mas é um bocadinho isso que eu senti. Então o que é que ele sai? O que é que ele faz? Sai dos escuteiros católicos e vai para os não católicos, apresentando-se como alguém que tem imensos anos de experiência de escutismo e ainda por cima propondo-se a abrir um grupo, porque acho que nos não católicos que se chama grupo, de miúdos naquela zona do país que não havia. Portanto, foi uma mais-valia para os escuteiros não católicos, porque de facto podiam ter uma resposta naquela zona. E essa pergunta é: alguém dos não católicos perguntou aos católicos o que é que se tinha passado lá? Porque é que ele tinha saído? Que zunzuns é que havia? Ninguém. Portanto, não houve articulação. E ao não haver articulação, aquele homem, pronto, naturalmente ele entrega um grupo de miúdos e ele vem então a abusar de alguns miúdos, nomeadamente este, que agora nos pediu aqui um processo de ajuda. Pronto, é mais tarde que há uma queixa, é mais tarde que até anónima, que a PJ começa a investigar, começa a puxar o fio à meada e vai atrás dele, não é? Literalmente até aos não católicos, e quando ele se começa a sentir investigado, suicida-se. Portanto, este homem suicidou-se ano passado. Isto para vos dizer que, de facto, nós temos, se calhar, aqui um rol de vítimas grande, nem contextos até bastante diferentes, quer dizer, são todos escuteiros, mas são realidades um bocadinho diferentes. E o que é que ressalta aqui? Uns não falaram com outros. Portanto, se vocês, não é, se alguém se candidatar à vossa escola, seja para ser um auxiliar, seja para ser um professor, seja para ser uma cozinheira, não sei, seja que função for, e que vem de outra realidade, não é? É importante essas referências, não é? Quando se pede um currículo, quando há uma entrevista, perceber a motivação da pessoa para trabalhar com crianças e com jovens, que é, não é pera doce, não é? Portanto, trabalhar hoje em dia com crianças e com jovens é de facto muito desafiante. Perceber de facto onde é que a pessoa já esteve, por onde é que andou e, se necessário for, e devemos de facto seguir um bocadinho este caminho, contactar
esses locais prévios onde a pessoa possa ter estado, não é? Pronto, estão-me a ouvir bem? Então, pronto, é que estava aqui a imagem, pareceu Sim, que parou. sim, Pronto, estamos a ouvir bem. portanto, este exemplo que aconteceu aqui na igreja com os escuteiros traz-nos um bocadinho isto ao de cima, não é? Sabemos que em algumas zonas do país, por exemplo, acho que em Lisboa, os catequistas são obrigados a entregar o seu registro criminal, outras dioceses ainda não apresentaram este procedimento. Pronto, gera sempre, naturalmente que estamos aqui numa fase de mudança e pode, enfim, eu acho que é compreensível que as pessoas possam se sentir um bocadinho, mas agora estão a desconfiar de mim, mas não é uma questão de só desconfiar, não é uma questão de desconfiar, é uma questão de proteger. Nós somos uma escola que pautamos a nossa intervenção pela proteção e pelo cuidado, e este é o nosso procedimento, não é? Nós temos escolas que recebem o selo protetor. Eu não sei se a Joana falou da questão do selo protetor. O selo protetor é uma medida da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Não sei se está aqui alguma escola que se tenha candidatado e que tenha recebido o selo protetor da Comissão Nacional. Pelo menos há uma, os Salesianos de Sim. Estoril. Pronto, muito bem. Ora, então, enquanto escola que Peço tem o desculpa. selo... Nós no Colégio Francisco Xavier em Ponta Delgada também recebemos Muito bem, muito bem. Então digam lá melhor do que eu sabem o que é preciso fazer e manter para terem um selo. O selo não é dado assim às três pancadas, não é? Também lá um selo. Então, o que é preciso para receberem, para manterem o vosso selo? No fundo, são esses passos que está aqui a descrever, não é? Sim. Exatamente, são estes os passos. Estava a reconhecê-los. No fundo, se querem manter o vosso selo, porque o selo pode ser dado e também pode ser retirado. Se querem manter o vosso selo, né? Ainda outro dia uma professora estávamos a dar formação, já não sei em que contexto, são tantos contextos, e estava uma professora de Setúbal, acho que era Setúbal ou Almada, que dizia, nós temos o selo protetor, e então uma das coisas que nós definimos enquanto código de conduta, lá está, é que não pode haver interações de um para um, ou têm que ser evitadas, não quer dizer que sejam proibidas, mas estão evitadas. Então, uma das medidas que a escola definiu foi que a professora de ensino especial tinha que ter, quando estava com um aluno em sala, portanto, numa interação de um para um, a porta estaria entreaberta. Houve uma professora que levou aquilo muito a mal, não é? Mas agora acham que eu vou abusar do menino, mas agora tenho que ter a porta aberta, não é? Portanto, não é, estamos a desconfiar de si, mas é uma medida preventiva, até porque se aquele menino chegar a casa, e outro dia aconteceu-me isso com um miúdo meu, que chegou a casa e disse, a professora de Educação Especial deu-me um estalo, tive um miúdo que acusou a professora de ter dado um estalo. A primeira coisa que a professora, essa em concreto, referiu foi, bem, eu estou numa sala com paredes de vidro, portanto, quer dizer, estou bastante visível, não deixo tal absolutamente nenhum, e portanto, esta pessoa também se sentiu aqui um bocadinho acusada, não é? E portanto, estas medidas também são para nos proteger, não é? Portanto, eu estou muito mais protegida se estiver numa sala de porta entreaberta, ou se estiver numa sala com portas de vidro ou janelas de vidro, portanto, com visibilidade, porque de facto isso também me torna visível, a mim adulto, não é? E portanto, acho que é importante pensarmos desta forma. Claro que agora vou-vos dar um outro exemplo que não tem a ver com escola. Nós, psicólogos, nós temos que fechar a porta, de facto, né, para ter as consultas. Deixar a porta aberta, quer dizer, a questão da privacidade coloca-se. E, portanto, às vezes também nos sentimos, enfim, temos de ter alguns cuidados, não é? Eu, só para vos dar um exemplo, tenho no meu consultório, tenho uma caixa, uma arca, que os miúdos deliram, porque tem vestidos de princesas e de reis, assim aquelas tipo fantasias. Os miúdos abrem a arca e querem-se logo mascarar e fantasiar. E se eu não estou muito atenta, em 3 segundos já se estão a despir, porque é para vestir as roupas que lá estão, não é? Portanto, eu tenho que estar muito atenta no sentido de, ok, até pode descalçar, se tem 2 camisolas até pode tirar uma, não é? Mas a roupa vestem por cima da roupa. Portanto, se eu permitir que se ponham, se for preciso, em cuecas e de repente vestem, depois vão para casa e dizem, eu despi-me, tirei a roupa, tiraste a roupa, mas tiraste a roupa ao pé da Ruth, então, mas os pais ficam, se calhar, com o pulgar atrás da orelha, e bem, não é? Portanto, vamos também assumir aqui alguns cuidados, não é? Quando há alguma criança no consultório, outro dia aconteceu, pequenita, os pais tinham ido beber café, quis ir à casa de banho fazer cocó, e depois me pediu com um miúdo de 4 anos para limpar, não tenho problema nenhum em limpar cocó, já limpei muitos, mas tenho que deixar a porta da casa de banho entreaberta e dizer, olha, Francisco, então vá, já fizeste, a Ruth vai entrar para te limpar, que és pequenino, não é? Portanto, precisa de ajuda e os pais foram beber café, não estão lá. Há outras pessoas na sala de espera e eu faço questão que se perceba
O que é que eu vou lá fazer dentro? Porque senão este miúdo chega à casa e diz: fui à casa de banho e a Ruth mexeu na minha pilinha. A Ruth mexeu na pilinha. Portanto, estamos a pensar também em medidas preventivas para nos proteger. Certo? Portanto, não é agora toda a gente é abusador, agora há um abusador em cada esquina, não. Somos serviços que estamos aqui preocupados. Se calhar há 10 anos não pensávamos assim, é verdade, é verdade. Mas temos que atualizar-nos também neste sentido. Portanto, quem já tem o selo protetor, isto não é novo, no fundo, e o selo depende disto e depende do cumprimento disto. Portanto, isto não é exclusivo da Igreja, não é? No fundo, esta lógica de pensamento é uma lógica transversal. Claro que depois todas estas políticas e procedimentos têm que ser de facto partilhados, toda a gente. Eu, se tiver um filho ou uma filha e decidir colocá-lo no vosso colégio, eu tenho que saber quais são as vossas políticas de proteção e cuidado. Eu, se for trabalhar, olha, agora quero ser psicóloga numa escola, eu tenho que saber. Eu agora quero trabalhar nesta escola como cozinheira, eu tenho que saber, não é? Portanto, qualquer pessoa que colabora convosco tem que ser informada desde o início. Esta é a nossa forma de trabalhar, pautamos-nos por este tipo de procedimentos, e muitos autores, não é? Se formos aqui pensar um bocadinho em termos de orientações até internacionais, muitos autores desta área dizem que a pessoa deve até assinar um termo em de como foi informado, teve conhecimento. Portanto, um funcionário agora descobrem que deu boleia a um aluno. 1 para 1. Uma boleia que não foi prevista, imaginem. O funcionário não pode dizer, não sabia que não podia dar boleias a alunos. Não, não. Assinou um termo de responsabilidade no início do seu contrato, onde está explícito que foi informado das nossas regras e procedimentos de atuação. Portanto, tem que haver esta comunicação muito transversal e tem que haver uma avaliação, lá está. Aquilo que faz hoje sentido em 2024 pode não fazer sentido daqui a 3 anos. Se calhar já estamos a pensar de outra forma, não é? Portanto, tem que haver uma reavaliação contínua, não é? Deste sistema de proteção e cuidado, de maneira que possam também sentir-se atualizados e que estes vários passos, de facto, estejam pensados e alinhados também com aquilo que vai sendo a investigação, que vai sendo a reflexão conjunta que todos temos nestas áreas. Não sei se alguém quer aqui fazer algum comentário relativamente a estes passos. Não? Não. Pronto. Como dizíamos então, portanto, já temos este manual, o nosso do Grupo Vita, que está disponível no site, mas temos outros bons exemplos, agora só estou a falar da Igreja, a Joana há de ter falado no nível 1 também de alguns outros bons exemplos que existem na sociedade civil, portanto, de uma maneira geral, temos o exemplo do selo protetor, temos a própria Ordem dos Psicólogos Portugueses, que tem a escola saudavelmente, portanto, também quem é a escola saudavelmente significa que também é uma escola que prima e que pauta e que protege a saúde mental das suas crianças e jovens. E temos também um outro exemplo, fora ainda da Igreja, muito importante, que talvez, não sei se a Joana tenha detalhado, que é o exemplo do desporto, não é? Portanto, no desporto nós já temos desde 2022 o roteiro para Portugal, e há uma série de países que têm o seu roteiro já, o roteiro na área do desporto para, de facto, a prevenção da violência no desporto, qualquer forma de violência, não apenas a violência sexual. Portanto, no fundo, o que é que nós começamos a ver? Começamos a ver que em diversas áreas da sociedade vão sendo dados passos, não é? E, de facto, a área da escola, da educação é uma área primordial, a área do desporto também, e vocês aqui o que fazem é cruzar duas áreas, que é, no fundo, cruzar a escola com a Igreja, e ao mesmo tempo o desporto, porque também tem o desporto dentro das vossas escolas, não é? Portanto, é pensarmos aqui um bocadinho nestes movimentos. De facto, temos também este movimento do escotismo seguro, também muito pensado, muito amadurecido, portanto, um bom exemplo. Temos também da Companhia de Jesus, também devem conhecer, não é? Portanto, os jesuítas, a própria Cáritas também tem vindo a desenvolver aqui algum trabalho de reflexão. Portanto, na prática, não estamos a inventar roda nenhuma, estamos só a consolidar, não é? E a tentar generalizar, diria eu, estas boas práticas. Portanto, no fundo, estas boas práticas que um pai ou uma mãe, quando decide pôr um filho numa escola, seja os salesianos, seja o do São Miguel, seja outro qualquer que há no país,
que sinta sempre que está a colocá-lo num sítio seguro, não é? E que os procedimentos, estes grandes procedimentos em matéria de proteção e cuidado, não diferem assim muito de escola para escola. Claro que depois há especificidades, enfim, em função das idades, até das questões geográficas, não é? Da cultura específica, se calhar, de cada escola, mas há questões que são transversais e que, independentemente de ser uma escola nos Açores, na Madeira ou em Lisboa, que estas grandes áreas, não é, estejam pensadas de uma forma transversal. Portanto, no fundo, o que é muito importante é que, por exemplo, esta formação que houve de nível 1, que foi de consciencialização, que foi de sensibilização, enfim, que foi aqui, de facto, uma ação, por isso é que nós lhe chamámos de nível 1, foram apenas 3 horas, de facto ali muito mapeando as ideias-chave nos vários temas, que esta formação e esta sensibilização possa ser transversal a todos. Como é que na vossa escola todas as pessoas podem ter acesso aqui a alguma formação, a alguma sensibilização, para ganharem mais conhecimento, mas o conhecimento não chega para mudar comportamentos e atitudes. É preciso mais do que sensibilizar se nós queremos mudar comportamentos e atitudes. Para isso é preciso uma maior capacitação. E o que é que se pretende? Não se podem capacitar de igual forma todas as pessoas numa escola. Portanto, o ideal é que cada escola tenha tal equipa, os tais pontos focais, que se calhar são vocês, que estão aqui, não é? Que se podem assumir como ponto focal, e o ponto focal é alguém de referência, não é? Portanto, eu tenho filho, estou aqui a olhar para as janelas, está aqui a dizer Colégio João Paulo I, a Joana, não é? Eu tenho o meu filho no seu colégio, e até, não tenho, ou até suspeito de alguma coisa que se passa com o meu filho, falo com a educadora ou falo com a professora não fica, agora falo com quem? Não, falo com a Joana, que é o ponto focal do colégio. A funcionária no intervalo viu uma coisa estranha, vai falar consigo, ou seja, o ponto focal, no fundo, agrega. Não é? E é aquela pessoa que tem que ter mais capacitação, lá está, não pode estar apenas sensibilizada, tem que ter mais ferramentas para poder saber exatamente o que fazer e o que não fazer, para não dar passos em falso, não é? Para não deixar para amanhã aquilo que efetivamente tem que ser feito hoje, mas há coisas que podem ser feitas amanhã, mas há outras que têm que ser feitas hoje, não interessa que horas é, isso é sexta-feira à tarde, depende da natureza da situação, da urgência e do que é que está ali em causa, não é? Pessoas também, estes pontos focais, que possam saber também como gerir algumas situações. Vou dar-vos um exemplo de uma situação que aconteceu comigo num menino que eu acompanho, agora em dezembro, janeiro. Portanto, em dezembro, estamos a falar de um miúdo de 13 anos, agora imaginem que isto acontecia na vossa escola, certo? Foi uma escola não católica, mas vamos imaginar que acontecia na vossa. Estamos a falar de miúdos de 13 anos, este miúdo de 13 anos tem um déficit, tem um déficit cognitivo, portanto é um miúdo que tem medidas de apoio especial, portanto é um miúdo muito carente, é um miúdo que não tem amigos, que anda sempre um bocadinho sedento da atenção dos outros, muito sozinho nos recreios, e entretanto há um outro miúdo de 13, de outra turma, que se aproxima dele e começam a jogar juntos no telemóvel ao intervalo, e portanto para este meu miúdo que é a vítima, o outro miúdo era, enfim, super fixe, não é? Portanto, deu-lhe a atenção que ele precisava e deixou de estar tão sozinho nos intervalos. Às páginas tantas, o outro diz para eles irem à casa de banho e temos um comportamento de penetração anal. Portanto, o meu tem os 2, 13 anos, claramente com uma grande assimetria de poder, não é? Em termos da capacidade cognitiva até para perceber o que é que se estava a passar, e portanto este menino foi vítima deste comportamento. O outro disse para ele fazer e para ele estar quieto, e ele teve, pronto, e ficou quieto, lá está, uma relação prévia de confiança, era um amigo, não é? É alguém que ele queria muito manter como amigo, e depois nessa noite chega à casa, fala com os pais e conta, até sem ter bem a noção da gravidade. Conta, e foram os pais, naturalmente, foram com ele ao hospital, foram com ele à PJ, e a PJ fez algo que eu, em 26 anos de trabalho, raramente vi fazer, que foi escrever para a escola, a PJ, a dizer que a escola tinha que tentar tudo por tudo, tinha que garantir, no fundo, que eles não se cruzavam e não estavam juntos. Porque eles são da mesma escola, apesar de turmas diferentes, mas o que é facto é que os intervalos coincidem, portanto, mesmo sendo turmas diferentes, não é? E a escola viu-se com este papel na mão, sem saber o que fazer. Como é que nós garantimos que estes miúdos não estão juntos, que isto não volta a acontecer, e como é que nós garantimos a proteção deste miúdo no contexto da escola, uma vez que o agressor está na turma ao lado? E eu agora pergunto, já vos digo o que é que a escola fez, e agora pergunto-vos,
O que é que poderia ser feito se isto acontecesse na vossa escola, se tivesse um papel da PJ a dizer isto? É que isto pode-vos acontecer amanhã, lamento informar, mas onde há meninos acontecem estas coisas. Como é que os pais destes miúdos viraram-se para o diretor de turma e para o diretor da escola e para o diretor do agrupamento a dizer como é que nós estamos tranquilos em trazer o nosso filho para a escola nos próximos dias? Como é que nos garantem que ele não vai outra vez para a casa de banho com o outro e que isto não se repete? Qual é que seria a vossa sugestão? Tentar garantir maior vigilância nos recreios, com mais recursos humanos, por exemplo. Recursos humanos que muitas vezes não existem, não é? Em termos de rácio aluno a recursos humanos, não é? Mas vigilância como? Maior vigilância no recreio, focada em quem? Focado na proteção da vítima, não é? Nesse caso, teria que ser no suposto agressor, ou no agressor, não é suposto. Porque eles são dois miúdos que correm, se for preciso, em direções opostas no recreio. Como é que o funcionário vai atrás dos dois? Não, aí tem que, ou seja, não sei se estou a entrar ou não. Tá, António, estamos a ouvi-lo. É, aí tem que se limitar a limitação isso depois é inconstitucional, lá está. Limitar a circulação ao agressor. Prendê-lo numa sala. Não, limitar a circulação a determinados espaços, que é para o agredido não ser posto numa cápsula, que é a segunda hipótese. Não? Foi a hipótese que a escola seguiu. Os intervalos da vítima foram passados a passar, portanto, passou a passar os intervalos no PBX, que é aquela sala das fotocópias, com uma funcionária lá. Sem capsular a vítima. Isso é revitimizar a vítima. Isso é uma hipótese. Há uma É. segunda, que depois pode ser suscitada em constitucionalidade da norma, que é limitar a circulação ao agressor. Porque se o agressor fez a esse, pode fazer a outro. A questão é essa. A questão é que, de facto, a escola estava muito preocupada só em proteger aquele miúdo e esqueceu-se em todos os outros centenas de miúdos que andavam no recreio e que aquele miúdo agressor, não tendo acesso a este, muito provavelmente ia à procura de outro. O que é que nós sabemos destes comportamentos? Que tendem a repetir-se. Eu, por mim, era a primeira hipótese que eu dei. Eu limitava a circulação durante os intervalos ao agressor. Ou mesmo que não limitasse no sentido da proibição, mas pelo menos focar a atenção, a vigilância. A determinadas zonas que já estão, teoricamente, sob vigilância mais apertada. Eu julgo, posso? Diga, Paulo. Eu julgo mesmo que neste caso era obrigatório, numa medida imediata, vigiar mesmo. Portanto, tem que haver um funcionário que tinha que se incumbir necessariamente desta questão, discretamente, com certeza, sem entrarmos nesses campos, porque isso entrávamos já noutro âmbito, ou seja, numa primeira fase eu acho que era mesmo incumbir alguém de garantir que aquele rapaz que era o agressor teria de ter uma vigilância apertada sem andar em cima dele. Naturalmente, à distância é possível fazer isso, mas teria que ter essa missão numa primeira fase. E depois é preciso acautelar o futuro. Lá está. Se não temos medidas preventivas, se não temos todo um conjunto de procedimentos necessários para tentar acautelar estas questões, era a altura de começar a pensar nisto um bocadinho mais largo, mas no imediato eu acho que era isso. Era uma vigilância específica mesmo, mas claro, porque se a gente diz assim, vai para ali, o rapaz, pronto, vamos partir do pressuposto que ele vai recair, que vai fazer isso tudo, não é? Mas, pronto, também temos que garantir aqui a possibilidade de poder haver algum arrepiar de caminho, que provavelmente não aconteceria, mas que se garantia com uma vigilância mesmo daquela pessoa, parece-me, não sei. Uhum. E também acho que devia haver um trabalho terapêutico, não é? Para além da vigilância, obviamente, ao sim, isso, professor. claro. Sim, isso, Doutora claro. Ruth, Sim. Doutora Ruth, a agressão foi comprovada? Foi, porque ele miúdo contou nessa mesma noite e ela foi logo ao hospital e havia vestígios. Sim, sim. Então é assim,
Eu tive há pouco tempo uma ação de formação aqui com os procuradores de família e menores aqui em Torres Vedras. Isso é imediatamente uma notificação à Procuradoria, o que nos permite depois também agir de outra forma perante o agressor, Sim, já isso com é a verdade. cobertura da Procuradoria. Isso é verdade. Podem ser assumidas medidas que a escola sozinha não tem legitimidade para defender e teríamos aqui o Ministério Público. A questão Exatamente. é que entre uma coisa e outra havia dias de aulas, não é? E, portanto, a polícia, a escola recebe este papel da polícia e a escola está a acontecer naquele momento, as aulas estão a decorrer naquele momento, e o que é que fazemos hoje, amanhã, depois de amanhã? Pronto, assim de urgência era isso que foi o que eu lhe disse. Então, Sim. Limitar a circulação ao agressor para não penalizar duplamente o agredido. E há o regulamento interno da escola, que tem também de ser cumprido. Portanto, uma situação dessas teria de abrir também procedimento disciplinar interno, porque o que aconteceu é gravíssimo e o aluno em causa tem que ser penalizado, até porque estas coisas têm impacto público Exatamente. e portanto, a própria escola tem mecanismos para agir ao abrigo do regulamento interno, o que não E ao Paulo. impede. Sim, E pode ser suspenso preventivamente, exatamente, que é outra enquanto medida. corre o processo. Claro. Eu há um bocado estava a falar de vigilância, no sentido que já estava isso tudo passado. Eu estava a partir do pressuposto que isso já tinha passado tudo. Comigo seria, eu entendo que seria logo preventivamente suspenso, comprovando-se uma situação dessas. E, portanto, A escola Concordo com entendeu. o Paulo. Desculpa, António. Concordo com o Paulo nesse Sim. aspecto. A escola abertura entendeu do processo. que, vamos lá ver, que há uma suspeita que foi sinalizada, o miúdo foi visto no médico, mas não há uma condenação, não é? Não há uma sentença judicial. E, portanto, a escola escudou-se nisso, com receio de assumir aqui uma medida talvez mais robusta, não é? Relativamente ao miúdo agressor, e, portanto, enquanto ficou ali naquele compasso de espera sem saber o que fazer, efetivamente acabou por revitimizar a vítima, não é? Portanto, e é um bocadinho não só a revitimização da vítima, que depois fugia do PBX, depois era a funcionária a correr atrás Pois. dele, mas depois ele corria mais que a funcionária. Estão a ver o filme, não é? E depois, e é esta ideia de que, ok, metemos os olhos todos em cima do miúdo vítima, ele não é vítima seguramente mais vez nenhuma, e é esta ingenuidade, chamar-lhe eu, de achar que o outro vai parar só porque sim. Naturalmente que se calhar outros miúdos poderão ter sido vítimas, ou poderiam vir a ser vítimas, se não houvesse esta vigilância por parte do outro. Mas esta também é uma realidade para a qual vocês também têm que pensar antecipadamente, ou seja, não é só o miúdo que chega e que conta que é abusado em casa, ou não é só o miúdo que chega e que conta que até foi abusado pelo funcionário que trabalha na vossa escola, é também estas situações entre pares, cada vez mais frequentes em contexto escolar, porque lá está, é no contexto onde eles se encontram e onde vão às casas de banho e onde vão enfim, a tudo isto. E depois, é pensarmos que esta vigilância e esta atenção não pode ser só durante o recreio. O que é que começou a acontecer? O outro fazia-lhe sinais, porque eles não podiam estar juntos, fazia-lhe sinais, muitas vezes até não verbais, ou até pelo telemóvel, mandava-lhe mensagens. E o que é que a minha vítima fazia, este menino de 13 anos, a meio das aulas? Professora, quero ir à casa de banho, tenho vontade de fazer xixi. E o outro fazia a mesma coisa e ainda se encontraram lá mais uma vez ou outra. Você se articula-se entre os professores. Ou sim, articula-se entre os professores, ou seja, se este miúdo vítima pedir para ir à casa de banho, tem que se chamar alguém para o acompanhar à casa de banho. Porque este é um miúdo com uma deficiência cognitiva que o outro diz para ir e ele vai, não é? Portanto, o miúdo vai atrás, portanto, à espera, não é? Da atenção. Portanto, tem que haver aqui um olhar, diria eu, claro que dizia a Maria Nusso, como é óbvio, tem que haver uma intervenção terapêutica e começou logo a haver, quer com a vítima, comecei eu, quer com o outro miúdo, começou outro colega, mas isto para dizer que tem que haver aqui um olhar mais sistémico, não é? Portanto, mais do todo, não podemos só pensar neste miúdo vítima ou no outro miúdo agressor, se é suspenso, se não é, está bem, mas vamos ver isto numa perspectiva mais holística, não é? E é por isso muito importante que quando uma situação destas aconteça, porque pode ser de facto a primeira vez que uma escola se depara com uma situação de abuso, seja ele em casa ou na própria escola, por um adulto ou por um par, que haja alguém, este tal ponto focal, que possa ter pensados estes procedimentos, para que se evite, de facto, às vezes estes maus procedimentos, não é? Esta escola acabou por agir de uma forma negativa, e depois eram os pais a dizer que o miúdo afinal já não queria ir para a escola, claro, resistia todas as manhãs, porque já sabia que ia passar o tempo todo no PBX, portanto, como é óbvio, não é? Portanto, é muito nesta lógica
que acho que era muito importante todos vocês pensarem, não é? Portanto, por um lado, como é que toda a gente que entra, ou não entra, mesmo que indiretamente, que colabora com a escola, como é que pode ser sensibilizado e ter conhecimento destes procedimentos? Quem é que nesta escola pode ser aqui o agente focal que no fundo reúne aqui esta capacitação para que de facto este compromisso, não é, de proteção e cuidado não seja aqui um compromisso que depois não seja operacionalizado, não é, na prática. Pronto, vocês falaram com a Joana no nível 1, ela falou um bocadinho de fatores de risco a nível assim mais global, não é? Enfim, dos modelos mais sistémicos. É claro que depois também há fatores de risco que são mais específicos em determinados contextos, por exemplo, os fatores de risco no desporto têm vindo a ser estudados com algum afinco, exatamente porque são um bocadinho diferentes, não é? É um contexto de competição, é um contexto muitas vezes também de normalização da violência, onde determinado tipo de comportamentos, às vezes até de violência verbal, ou de empurrões, enfim, de bater, podem até ser um bocadinho normalizados. E depois temos aqui um bocadinho agora pensando nas escolas, de facto há fatores de risco que são mais individuais, não é? Que, portanto, acrescem aqui o risco, e por exemplo este miúdo que eu estou-vos a dar um exemplo, é um miúdo que tem de facto um risco acrescido, porque é um miúdo com déficit cognitivo, é um miúdo com dificuldades de comunicação, é um miúdo com isolamento na medida em que não tem um grupo de amigos e portanto está muito sedento de que alguém lhe dê atenção. Tem algumas perturbações de comportamento, enfim, não são muito significativas, mas temos outros miúdos, de facto, em situações de dependência, e a dependência pode ser a vários níveis, situações miúdos, nós podemos pensar, miúdos, e claro que isto não é uma situação que acontece apenas nas famílias ou nos contextos com menor capacidade económica ou social, como é óbvio, isto é transversal a todos os estratos socioeconómicos, mas sabemos que às vezes miúdos mais fragilizados a este nível, por 5 euros, por 5 euros fazem, por 5 euros vão. Muitas vezes quem estabelece esta relação, não é, de sedução e de aliciamento dos miúdos percebe essa fragilidade. Muitas vezes não são 5 euros físicos ou 10 euros, é virtual, é através do jogo, é através das redes sociais. Portanto, muitas vezes o que eles recebem, e a própria PJ também alertou para isso ontem, o aumento dos crimes que são cometidos online. Aliás, não sei se viram uma notícia também da Internet Watch Foundation, que é uma instituição, uma fundação que está sediada, penso que no Reino Unido, e que tem centenas de engenheiros informáticos só a mapear os sites com pornografia infantil, e portanto o número de sites que recorrem e que utilizam pornografia infantil de ano para ano tem crescido de uma forma exponencial. 2023, estes dados são da semana passada, 2023 foi o pior ano de sempre, em termos quantitativos, mas não só, também em termos qualitativos, ou seja, as imagens estão a tornar-se mais violentas, com crianças mais pequeninas, com bebés e envolvendo animais com as crianças. Portanto, estamos a falar desta realidade. É uma realidade chocante, mas é uma realidade que está no ecrã dos filhos que estão na sala ao lado. Não é? E, portanto, isto significa que muitas vezes, estou a falar disto por causa aqui da questão do dinheiro, às vezes podemos pensar, os nossos meninos são de famílias, enfim, que não há propriamente fracos recursos. Ok, pode não haver fracos recursos, mas depois há outras vulnerabilidades e há miúdos que têm fracos recursos, até nem têm, mas pedem dinheiro para um jogo e os pais dizem que não, dinheiro virtual, e é muitas vezes a porta de entrada do predador, não é? Aqui muitas vezes um predador que se aproveita aqui um bocadinho desta porta de entrada nos crimes online. Portanto, há de facto estes fatores de risco que são mais individuais. Claro que depois há fatores de risco também ao nível familiar, e muitas vezes temos famílias em que há uma discrepância muito grande entre aquilo que é e aquilo que parece ser, não é? E portanto, todos nós sabemos que muitas vezes aquela família feliz que aparenta ser muito cor-de-rosa e que está tudo ali muito à partida, muito sistematizado e muito funcional, de facto não é. E muitas vezes em casa, não é? A dinâmica é de facto uma dinâmica muito, muito disfuncional, mas mesmo que a dinâmica por norma seja funcional, as famílias vivem momentos de crise, há um desemprego, há uma doença crónica, há uma morte na família, há um aborto, enfim, há situações que acontecem, que não são desejadas, que são inesperadas, e que levam, de facto, muitas vezes a situações de stress parental. O stress parental é uma variável muito estudada em
termos do impacto que tem no exercício da parentalidade e, portanto, o stress parental, de facto, pode ser associado quer a variáveis da própria criança, portanto, o meu stress enquanto mãe ou pai vem também daquela criança em concreto. Há crianças muito desafiantes, com hiperatividade, com temperamentos mais difíceis, com dificuldades de aprendizagem, com perturbações de comportamento, etc. O stress parental também no que diz respeito à vida do próprio pai ou mãe, temos familiares, temos conjugais, temos a prevalência dos divórcios que não para de aumentar e todos os conflitos associados ao divórcio, e portanto este stress de facto leva a que muitas vezes as famílias fiquem menos disponíveis, menos atentas, menos protetoras, não é? E pronto, e às vezes um bocadinho aquela ideia de que é na família que eu encontro o meu porto de abrigo, é na família que eu encontro alguém que me ajude para alguma situação negativa que eu possa viver. Não, não é, não é? Muitas vezes é a família que ignora, que não vê ou que não quer ver, enfim, que não tem disponibilidade emocional para ver e, portanto, acaba por ser muitas vezes, lá está, na escola, que as crianças acabam por dar sinais e que esses sinais podem ser lidos, não é? Que podem ser aqui auscultados e que podem ser ouvidas, não é? Escutadas efetivamente. Temos também fatores de risco da própria instituição, não é? Se pensarmos agora na escola, lá está, se for uma escola que não tenha aqui esta cultura de proteção e cuidado, que seja, por exemplo, uma escola que está mais focada nas necessidades, não é? Nas várias necessidades das crianças, e esquecendo aqui um bocadinho também os direitos, não é? E esta cultura dos direitos das crianças. Nós tivemos agora o mês de Abril e vocês, enquanto escola, seguramente fizeram muitas coisas do mês de Abril, que é o mês da prevenção dos maus tratos, certo? Portanto, é aquele mês onde muita coisa acontece. Isso é muito bom, mas o ano tem 12 meses, não é? Portanto, não podemos apenas fazer em abril, não nos podemos lembrar da Convenção dos Direitos só em novembro, quando ela faz anos, não é? Temos que nos lembrar dela todos os dias e pensar nos vários direitos que, de facto, a maior parte das crianças, e nós temos, em Portugal não tanto, mas ao nível da Europa têm sido feitos alguns estudos sobre o conhecimento que as crianças têm dos seus próprios direitos, e é um conhecimento muito deficitário. A maior parte das crianças, em idade escolar, conhece os seus direitos mais de sobrevivência. Como sabem, a Convenção agrupa os direitos em 4 categorias. E há a categoria de sobrevivência, que são os direitos mais básicos, diríamos assim, por isso é que se chamam de sobrevivência. Eu tenho direito a ter casa, eu tenho direito a comer, eu tenho direito também a ir à escola, é um direito que os miúdos identificam, tenho direito a ter roupa, tenho direito a brincar, também falam, tenho direito a ter uma família. Mas depois, muito poucas crianças, percentagens muito residuais, reconhecem como direitos o direito a ser protegido de qualquer forma de violência, o direito de participação, não é? O direito de serem ouvidos, poderem ter uma voz nos processos que lhes dizem respeito. E, portanto, o que é que nos preocupa nestes estudos? É que se as crianças também não tiverem bem noção de quais são os seus direitos, também vai ser para elas mais difícil perceber quando é que os seus direitos estão a ser violados. E, portanto, também não vão pedir ajuda porque não entendem a situação como uma violação de um direito. Estão-me a fazer entender. Nós, eu e a Joana, fizemos um estudo em 2019, foi antes da pandemia, que nós editámos uns materiais, umas cartas, uns jogos de cartas para serem utilizados em escolas e em CPCJs, enfim, em qualquer contexto, sobre os direitos das crianças. Então fizemos um estudo e tivemos uma amostra até muito boa, agora não me lembro do número de participantes em concreto, mas tivemos algumas centenas de participantes, era miúdos entre os 8 e os 12. Portanto, entre os 8 e os 12, já não estamos a falar de miúdos muito pequeninos. E nós perguntávamos uma série de coisas sobre os direitos e também para perceber o que é que eles sabiam sobre os deveres, não é? Porque o direito é um lado da moeda, o outro lado é o dever, e tivemos respostas. Nós começámos a ver os resultados do questionário e não sabíamos se havíamos de rir, se havíamos de chorar. Porque quando miúdos de 8 anos, 10, 12, nos dizem que direitos mais importantes, pensando. Primeiro, a esmagadora maioria nunca ouviu falar da Convenção. Ponto. Isso é logo muito preocupante porque é um documento feito para eles, mas depois não é suficientemente partilhado nem trabalhado. E então eles confundem, muitas das, e aqui estamos a falar de uma amostra portuguesa, confundem direitos com desejos. Então aparecem-nos coisas do género: eu tenho direito a ter uma semanada, eu tenho direito a só ter aulas de manhã, eu tenho direito a não ter TPCs, eu tenho direito a ter um irmão mais novo,
Portanto, há uma confusão entre o que é um direito, o que é que isso implica, o que é um desejo, não é? E depois quais é que são os deveres, até porque os meus direitos são os direitos dos outros, não é? Portanto, onde é que acaba, qual é que é aqui o limite? E, portanto, isto mostrou-nos, este estudo, no fundo, enfim, não nos espantou, porque vem um bocadinho alinhado com aquilo que tem vindo a ser estudado lá fora, mas vem-nos mostrar, efetivamente, que nós temos que ajudar as nossas crianças a conhecerem melhor os seus direitos, para que mais facilmente percebam situações de risco, não é? Em que esses direitos não estão a ser salvaguardados e que saibam pedir ajuda, não é? Nessas situações, porque é um direito que não está a ser salvaguardado. Portanto, era isto que eu queria aqui dizer quando pomos sem atender aos direitos, não é? Portanto, nesta lógica também da educação das crianças para os direitos, ao nível da instituição, lá está, pouca formação, pouca capacitação, muitas vezes trabalho em equipa, enfim, em que não haja aqui uma comunicação clara e uma comunicação eficaz, e depois, todos nós somos pessoas, somos profissionais, uma escola tem centenas de profissionais de várias áreas, e todos estes profissionais, antes de serem profissionais, são pessoas, e são pessoas muitas vezes com crenças, com preconceitos, com estereótipos, não é? Este miúdo é de uma família chinesa, ou este miúdo é de uma família rica, ou este miúdo é um miúdo que a mãe vive sozinha com os filhos, ou é um miúdo em que vive com os avós, enfim, há um conjunto às vezes de preconceitos, muitas vezes até inconscientes, e atenção, todos nós somos seres humanos, muitas vezes achamos que não, mas temos preconceitos. Às vezes podem não ser muito expressivos, não é? Mas não há ninguém completamente imune, não é? Há crenças que nós temos e que também têm a ver com o nosso desenvolvimento e com a nossa trajetória. Pode ser por falta de experiência, falta de formação, por exaustão também. E há bocadinho falávamos muitas vezes da falta também de recursos humanos e muitas vezes também do cansaço que as pessoas têm, da falta de autocuidado. Quando é que foi a última vez que vocês tiraram assim umas horinhas para cuidarem de vocês próprios? Andamos muitas vezes, não é, na lufa-lufa e na correria do dia a dia, a dormir mal, a comer mal. E portanto tudo isso eu estava a falar, com ela, portanto, com outra pessoa, mas o que eu estava a sentir é que ela estava sempre a olhar de lado para o relógio. Portanto, aquela pessoa até podia estar ali verbalmente a tentar transmitir ali toda a atenção e toda a disponibilidade, mas depois assim de lado olhava para o relógio e a mensagem que isso passava para aquele, era uma jovem, a mensagem que passava para a jovem é que, tá, mas é a ver se aqui se apressa isto e vai embora e portanto não é aqui que eu sinto este espaço de escuta, não é? Portanto, todos nós, não é? Enquanto profissionais que somos e pessoas que somos, passamos por isto ou podemos passar por isto, e é importante também pensar sobre isto. Portanto, a própria instituição também tem que olhar para o bem-estar dos seus funcionários e de todas as pessoas que lá trabalham e que convivem com as crianças e perceber se de facto estão nas melhores condições para estar ali com aquelas crianças, não é? Naquele espaço que às vezes é muito exigente, como por exemplo um recreio, como por exemplo um refeitório, como uma visita de estudo, não é? Portanto, não é fácil. Tenho um amigo meu pessoal que é professor na zona da Serra da Estrela e há 2 dias que anda com um grupo de miúdos pelo Alentejo, não é? Em várias cidades. E então agora há bocadinho mandou-me uma mensagem a dizer: estou a caminho de casa, sinto que morri, fui atropelado 10 vezes, isto foi exaustíssimo, e é ele professor de Educação Física e pratica não sei quantas modalidades, portanto não é por força física, não é? E eu dizia, bem, ele dizia, não, isto é muito exigente, não é? Portanto, é de facto o nível de exigência, não é? Esta disponibilidade que se tem que ter, por exemplo, quando se pega num grupo de miúdos e se vai para outra zona do país e se vai fazer uma peregrinação ou se vai fazer uma visita de estudo, ainda por cima com pernoitas, neste caso. Portanto, é pensarmos também quem é que são as pessoas que vão assumir isto e se estão de facto disponíveis,
não é só em termos de tempo, mas em termos mentais, emocionais, para depois gerir estes grupos de miúdos que, como naturalmente faz parte da idade, são muito desafiantes. E é por isso que aquilo que é fundamental, de facto, é que, está aqui um quadro, é que vocês, enquanto escola, possam adotar, não é? E quem tem o selo protetor já provavelmente tem este tipo de procedimento, adotar esta lógica dos mapas de risco, não é? Portanto, por um lado, qual é que é a probabilidade de alguma coisa acontecer? Não é? E vamos dar este exemplo. Qual é a probabilidade, por exemplo, estes dois miúdos que um abusou do outro, não é? Qual é a probabilidade disso acontecer dentro de uma aula de qualquer história, físico-química, não interessa. É muito baixa, uma probabilidade muito baixa. Qual é que é a probabilidade numa casa de banho, numa aula de educação física com acesso ao balneário, numa visita de estudo com saída ou numa visita de estudo com pernoita? Portanto, claro que a probabilidade está a aumentar, e, portanto, nós temos que antecipar medidas diferentes. Se calhar tem que ter cuidados numa aula muito diferentes a um cuidado de uma aula que implique balneário, muito diferentes ainda, se implicar uma saída. Portanto, a probabilidade, não é? Claro que nós falamos em probabilidade, não temos bola de cristal e não sabemos dizer se isto vai acontecer ou não, mas qual é que é a probabilidade de algo acontecer, qual é que é o impacto que aquela situação poderá ter, não é? Até porque se for num determinado tipo de contexto mais privado, se num contexto mais público, enfim, e portanto é pensar em anteciparem-se medidas preventivas, portanto como é que se costuma dizer, mais vale prevenir do que remediar. Portanto, é nessa lógica, não é? Quando temos situações que podem ser mais prováveis, por exemplo, nos balneários, nas casas de banho, coloca-se muito a questão do uso do telemóvel e rapidamente se tiram fotos, às vezes até dos outros, sem permissão, partilham, e em menos de um AI temos uma situação a acontecer, não é? E, portanto, essas situações, de facto, são mais prováveis nesses contextos. Então, preventivamente, o que é que se vai definir? Quantos alunos é que podem estar ao mesmo tempo numa casa de banho ou num balneário? Essa pode ser uma regra. Ou que tem que haver o cuidado de confirmar que não se levam telemóveis para essas zonas, por exemplo. Quem é que fica responsável por confirmar isso? Quantos rácios, não é? O rácio de quantos adultos para quantos alunos. Portanto, tudo isto tem que ser pensado, de facto, de maneira a evitar, enfim. Claro que há aquelas situações que nós não conseguimos nunca prever. Ainda há pouco tempo, aqueles miúdos, acho que foi nos escuteiros, que estavam na rua, veio uma senhora com uma carrinha e atropelou e matou um miúdo. Viram isso, não é? Há algures aqui no país, não é? Eu lembro-me de pensar e pensar, não é? Quando essa notícia apareceu. Quer dizer, quem é que se lembraria disto, não é? Vai uma turma ou vai um grupo de escuteiros na rua e vem alguém, não é? E atropela e mata um aluno. A probabilidade disso acontecer é baixa, de facto, não é? E parece-me que não foi ali, não falhou nenhuma medida preventiva. De facto, há situações que nós não controlamos, não é? Há sempre um condutor que pode aparecer do nada e atropelar. Mas, portanto, de facto, nós não controlamos tudo, falamos em probabilidade, mas é pelo menos, se alguma coisa acontecer, não é? Na vossa escola, seja dentro de portas, seja fora de portas, não é? Que possam dizer com alguma segurança que nós tínhamos antecipado todas as medidas preventivas que nos eram possíveis, não é? Não tendo bola de cristal e não sabendo adivinhar o futuro, não é? A questão das saídas e das entradas dos miúdos, há outros riscos também, não é? E, portanto, é pensar-se aqui um bocadinho nesta lógica. É isto que nós aqui queríamos salientar, que era começarem, se não o fazem já, não é? Começarem de alguma forma a anteciparem aqui estas medidas preventivas em diferentes contextos. Não sei se as escolas que têm o selo já fazem alguma coisa deste tipo, ou outra escola mesmo sem selo, que de alguma forma já começa a pensar desta maneira. Queria perceber aqui alguma experiência que vocês queiram partilhar. A Raquel vai falar. Nós, no nosso colégio, temos definido o mapa de riscos, não é? Com as atividades e os momentos que nós consideramos que poderiam ser potenciais em termos de risco. Portanto, essa questão do mapa de risco está assegurado. E todos os outros passos que falou no início, desde a questão do cuidado no recrutamento, também é algo que
também já é feito, desde a formação aos colaboradores, tanto aqueles que já estão na instituição como os que vão chegando, a questão da assinatura do acordo de adesão, portanto, de todos os funcionários, no fundo, todos aqueles passos que falou no início, os 8 passos que são necessários para obter o selo protetor. Nós já, aliás, antes de termos o selo protetor, como nós já tínhamos instituído o sistema interno de proteção e cuidado dentro até da própria congregação a que o colégio pertence. É qual? É a Congregação das Irmãs de São José de Colonia. Ok, sim, sim. Raquel, desculpa, como é que se chama o colégio? Colégio de São Francisco Xavier. Pois, Eu depois, penso que a Irmã Dominga já está, eu penso que havia há bocadinho. Penso que a Irmã Eu penso Dominga que já já está. entrou a irmã Domingas há bocadinho. Está e não está disfarçada, portanto, Irmã Domingas. Estamos na chamada. Estamos a fazer a chamada a ver se vemos. Eila, Tens de falar mais liga alto o ao som, Fernando. irmã. Liga o som. Estou só a interromper para ver se a vejo. A irmã. Está ali. Está sem microfone. É a única freira presente. Estava a dizer que realmente entrei tarde, mas estava confiante, porque estava cá a doutora Raquel, porque tive que atender uma situação e por isso entrei tarde, não apanhei tudo. Mas o que a doutora Raquel disse há bocadinho é o que nós temos feito aqui, temos tentado, tanto, e vamos continuar a aplicar essas práticas. Obrigada. eu posso fazer uma pergunta a quem já tem o selo? Sim, sim. Posso? Sim. É que é a Raquel, a irmã, e os salesianos, não é? Está bem, uma colega dos Sim, os salesianos. salesianos do Estoril, imagino que sejam os salesianos todos, ou é só do Estoril que tem o selo? É só do Estoril. Eu peço desculpa pelo Em corrigir. Lisboa, não. Assim, nos salesianos do Estoril nós já temos o selo protetor e tivemos que seguir todos esses passos que vêm elencando aí nos 8 passos. Temos o mapa de risco, temos previstas situações de recurso a balneário, de visitas de estudo com pernoita, de situações de 1 para 1. Eu, por exemplo, sou psicóloga, portanto também me vejo algumas vezes nesta situação e, portanto, também tenho que tomar medidas preventivas. Portanto, temos acautelado também situações, tendo em conta o nível de desenvolvimento das crianças, não é? Porque estamos a falar de crianças desde os 13 anos até aos 18, e portanto o mapa de riscos também tem que ser diferenciado por essas diferentes faixas de desenvolvimento, não é? Claro. Os contextos são completamente diferentes, as maturidades também. Temos a particularidade também de ter no mapa de risco contemplado a vigilância próxima das entradas para as casas de banho, por exemplo. Sempre um monitor na zona para controlar. Os intervalos das diferentes faixas etárias também já são diferenciados, portanto, tinham sido adaptação. Muitas boas práticas aplicadas. Exato. Eu fui a uma formação aos baristas de Lisboa em da APEC. Não. Sim. Para um miúdos de primeiro ciclo, num contexto de aula, num contexto de intervalo, ou num contexto de casa de banho são uns, para pensarmos para miúdos de secundário serão outros, portanto colocam-se questões diferentes. Portanto, eu diria que o mapa de risco é de facto um instrumento muito dinâmico e daí a necessidade de permanentemente estes sistemas serem reavaliados.
Porque em cada avaliação provavelmente há coisas que vão sendo mudadas, vão sendo atualizadas, ou então deparamos com uma coisa com que nunca pensámos antes. Ok, não tínhamos pensado nisto, então é hora de pensar, se voltar a acontecer, o que é que nós podemos fazer para prevenir? Portanto, é nessa perspectiva. Então, mas vamos pesquisar se de facto a Católica tem esse selo, porque podem naturalmente candidatar-se enquanto escola ao selo da Comissão Nacional, que no fundo é uma ideia que vem no projeto original da Austrália, e portanto tem aqui um bocadinho este objetivo de no fundo dar aqui esta visibilidade às boas práticas. Portanto, no fundo, se já as têm, é uma mera formalização, mas que tem aqui depois esta visibilidade para fora, não é? Esta ideia de que é uma Desculpe, escola. logo no início falou penso que de um protocolo de segurança que o Instituto de Desporto tem. Penso. É o roteiro, vou pôr aqui, posso pôr aqui. Pronto, é que isso cruza muito com a escola, as atividades desportivas. Sim. Os riscos são muito similares aos da escola. São. Claro que depois há aqui algumas especificidades, até em função da modalidade desportiva. O desporto ainda tem essa nuance. É porque modalidades de contacto ou sem contacto, a diferença pode ser muito grande, não é? Uma aula de natação, por exemplo, roteiro deve ser isto. Pus aqui no chat, vejam lá se é este roteiro, porque é de 2022. Por exemplo, uma ginástica. Um professor tem necessariamente de corrigir movimentos, e corrigir movimentos significa pôr as mãos, segurar, não é? E às vezes no calor do movimento e da pirueta e da cambalhota, de facto as mãos pode tocar no peito daquela atleta ou na zona genital, mas estamos a Às falar vezes de não é só movimento. no calor, é mesmo intencional. Sim, mas aí se for, lá está, mas eu estou a tentar fazer a distinção entre o que é que pode ser da própria modalidade, não é? E uma circunstância, por exemplo, nós temos formação no desporto, não? Os pontos focais no desporto chamam-se guardiões, é o guardião ou a guardiã. E neste momento nós já formámos 27 federações de desporto, portanto, por federação há um guardião ou dois, pelo menos dois. E agora este objetivo para 2024-25, agora já não connosco, não comigo, eu e Joana, enquanto ISCTE, mas com a APAV, é que haja uma formação a nível local. Portanto, a lógica foi, primeiro vamos criar guardiões nas federações. Uma criança que está no clube da Amadora, estou a inventar, de ginástica, acontece ali qualquer coisa ou há uma suspeita, há um guardião da Federação de Ginástica, é com ele que se fala. O objetivo é que depois cada clube tenha o seu guardião. Neste momento 50 pessoas já terminaram esta formação a nível mais local. Começámos pelas federações com mais crianças e jovens em Portugal. Claro que há federações com muito poucas, mas mesmo assim também temos, por exemplo, no tiro. O tiro é de facto uma federação que tem muito poucos jovens, está muito envelhecida, mas ainda assim também tem os seus guardiões. Pronto, e falava-se muito de facto desta questão, e estava lá isto para dizer que estava lá acho que era de basquete, da Federação de Basquete, uma professora que dizia: eu já fiz uma lesão a mim própria, porque estava a corrigir movimentos de um atleta que estava em movimento e que estava no ar, e quando eu vou corrigir o movimento, percebo que a minha mão vai para os genitais dele, retraio-me porque não lhe quero tocar nos genitais, ele cai e eu faço uma lesão. Portanto, ou seja, isto são microsegundos, não é? Se um atleta está a cair, o treinador não está ali a pensar, como é que eu o apanho? Não, é tudo muito automático. E, portanto, de facto, há situações em que não podemos dizer isto é abuso, porque a treinadora lhe pôs a mão nos genitais, não pôs, ficou ela com lesão e ficou ele. Claro que depois há outras situações em que pode ser de facto intencional, não é? O tipo de contacto que é feito que vai para além daquilo que é exigido pela modalidade, não é? Portanto, a lógica no desporto tem este nível de exigência acrescido, que depende da modalidade. E nós vimos isso com a diversidade de federações, 27, até havia lá desportos que eu nem sabia bem o que eram, com nomes que eu nem sequer nunca tinha ouvido, algumas artes marciais, e em que eles diziam, mas isso eu posso, por exemplo, mas isso na esgrima é tranquilo. Pois, mas isso na natação não se coloca. Mas eu na ginástica já se coloca. Portanto, a diversidade é enorme. Mas pronto, este foi o movimento que está a ser feito no desporto, que começou com a campanha Start to Talk, que foi lançada também já há alguns anos, e que tem um vídeo muito giro. Se vocês forem ao YouTube e puserem Start to Talk, prevenção da violência no desporto, tem um vídeo em português, feito especificamente para Portugal.
Portanto, claro que estas orientações vêm do Comitê Olímpico, vêm aqui também da Comissão Europeia, e depois temos em Portugal quem está a implementar este roteiro é o IPDJ. Portanto, o desporto, aqui estamos a falar do IPDJ, é a entidade que está aqui responsável por isto. E é um bocadinho Obrigado, este Ruth. movimento. Diga, António, desculpe. Muito obrigado. Nada. E era um bocadinho este movimento que seria muito interessante ter-se também na educação, não é? Portanto, haver estes pontos focais e que quando há uma suspeita, neste caso estamos a falar de violência sexual, mas podemos abranger outras formas de violência, que naquela escola saiba exatamente com quem é que se deve ir falar e quais é que são os procedimentos a adotar para que não fiquemos todos ali literalmente com a batata quente, não é? Com esta sensação, ai, agora faço o quê? Não é? Que de facto é um desafio. Eu coloquei-vos então aí o roteiro no chat, acho que coloquei o documento correto, que é o roteiro do IPDJ. Sim, é. Estou a abrir. Pronto, isto para dizer então as mapas de risco. Para terminar esta parte, só voltando aqui aos nossos slides, efetivamente tudo isto tem que ser depois concretizado num código de conduta, não é? Portanto, o código de conduta, no fundo, é um bocadinho como o semáforo, vamos imaginar sempre o semáforo, o verde, que é aquilo que nós devemos promover. Isto é um exemplo, estas imagens que vocês têm aqui nestes slides, é no fundo o exemplo que nós temos no nosso manual de prevenção do VITA, que tem em conta as orientações da própria Conferência Episcopal Portuguesa e que depois acrescentámos aqui alguns comportamentos e atitudes, quer no verde, quer no amarelo, quer no vermelho, mas é uma coisa muito geral, ou seja, vocês aqui encontram, diria que grandes orientações. Depois, se pensarem numa paróquia, ou se pensarem numa escola, ou se pensarem nos escoteiros, provavelmente isto já não chega, não é? Portanto, tem que afunilar, não é? E tem que aprofundar um bocadinho mais. O que é muito importante é não pensarmos só no vermelho, no verde, que é o que devemos fazer, e no vermelho, que é aquilo que é proibido, porque os extremos, diria eu, que são sempre um bocadinho mais óbvios, não é? Os extremos acabam por ser um bocadinho, enfim, claro que qualquer pessoa percebe que é proibido ter gestos sexualizados, visualizar conteúdos inapropriados, enfim, é um bocado óbvio. O que é menos óbvio, de facto, é o amarelo, não é? Portanto, é esta franja de comportamentos e atitudes que devem ser evitadas, que não são proibidas, não são crime, não é? Não é crime um professor ficar numa sala de aula sozinho com um aluno a ajudá-lo numa determinada matéria, por exemplo, porta fechada, não é crime, mas deve ser evitado, lá está, até para se proteger ele próprio de alguma queixa que possa ser feita, de alguma desconfiança que possa ser feita. Portanto, são comportamentos a evitar, são aqui situações às vezes mais ambíguas, podem ter um duplo significado, não é? Por exemplo, e hoje então com os meios digitais, seguir, só ser amigo de uma criança ou de um adulto vulnerável, não é? Nas redes sociais, por exemplo, enfim, deve ser evitado, não é? Nós sabemos que às vezes os miúdos são eles que pedem, fazem convites porque gostam daquele professor, não é? Ou, enfim, eu aqui no outro dia estou a seguir um jovem agressor sexual, que já me tinha pedido para eu seguir a página dele do Instagram, eu já tinha dito que não fazia sentido, quer dizer, a nossa relação é um outro tipo de relação, não é? Não, é uma relação terapêutica, não é uma relação. E ele está sempre a insistir, eu estou sempre a receber notificações em como ele quer que eu siga a página dele. Portanto, às vezes são os miúdos que insistem, não é? Nós temos de ser nós a definir estes limites, não é? Não faz sentido eu estar a seguir de forma intencional o Instagram do miúdo que eu acompanho. Portanto, cuidado aqui muito bem com os meios digitais, cuidado com, por exemplo, os recursos aos emojis, aos GIFs, às vezes são coisas que têm um duplo significado, um emoji que tem um coraçãozinho, o que é que isso quer dizer? Se calhar para mim quer dizer uma coisa, para o António quer dizer outra, para o Paulo quer dizer outra, não é? Pode haver aqui ambiguidades. Portanto, a comunicação escrita já é mais sujeita a diferentes interpretações, porque não há o olhar, não há o tom de voz, etc., não há o presencial. Se recorremos a gráficos, coisas gráficas, emojis, GIFs, etc., enfim, então aí as interpretações podem ser mais diversas. Portanto, a relação de um para um, que já falámos, estas interações de um para um, o dar as boleias, o partilhar uma tenda, por exemplo, não é? Estamos a pensar aqui num acampamento. Portanto, de facto, são situações que têm que ser acauteladas,
que não são em si um crime, não é? Mas que devem ser aqui pensadas com algum cuidado. Portanto, convidava-vos também a refletirem neste contexto, não é? Quem já fez este exercício, que reveja pelo menos, porque podem já não olhar para o seu código de conduta se calhar há 1 ano ou 2, e portanto, e pelo menos uma vez por ano devemos rever e reavaliar aquilo que temos. Os mapas de risco pois são muito dinâmicos e às vezes semana para semana pode ser preciso repensar mapas de risco, e que todos tenham de facto, como dizia há bocadinho o Colégio de São Francisco Xavier, era assim que se chamava, não é? Portanto, que assinem, não é, esta declaração em como conhecem quais é que são as regras da escola onde estão, onde trabalham, os próprios pais, os filhos, as crianças têm que saber que isto existe e têm que também ter este conhecimento, e isto tem que ser partilhado até nos vossos sites, não é? Portanto, nesta perspectiva de que fique claro para todos quais é que são os procedimentos pelos quais se regem. E pronto, a seguir, isto é para quinta-feira, vamos fazer um exercício, mas, e deixem-me ver as horas, estou a conseguir cumprir. Ai meu Deus, são mesmo 6h30 em ponto. Nem de propósito eu tinha conseguido cumprir assim o tempo. Mas, de qualquer das maneiras, ainda temos aqui um bocadinho, se quiserem colocar alguma dúvida ou fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa, enfim, daquilo que tivemos a ver hoje. O que é necessário para se iniciar o selo? Isso é, o selo protetor. Vão ao site da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, ou então pesquise só selo protetor no Google e aparece, e diz lá quais é que são os procedimentos de candidatura. Portanto, depois há uma equipa que fica responsável por validar, não é? Se há requisitos que a escola ainda não cumpre, tem que passar a cumprir, e só depois disso tudo verificado é que recebe o selo. Ok, obrigada. É aqui uma autenticação, uma validação externa, mas muitas escolas de facto já têm, é só dizer que agora têm o selo, porque no fundo as práticas já lá estavam, as boas práticas, mas pronto, é uma visibilidade, e pensando até nos pais, não é, que pensam em pôr os filhos nas vossas escolas, acho que é muito importante saberem, olha, esta escola, este colégio tem o selo protetor, significa que há aqui um conjunto de cuidados que já tem. Está tudo elencado no site da Comissão, está bem? Ok, bem como o da OPP, da Escola Saudavelmente. Não sei se aqui tem, alguém tem o da OPP? OPP é a Ordem dos Psicólogos? Sim, nós também temos nos Salesianos do Estoril. Pronto, muito bem. Muito bem, muito importante então. Então, doutora Ruth, muito obrigado. Estamos a cumprir o horário. Estamos, sim, conseguimos. E vamos encontrar-nos todos novamente na próxima quinta-feira. Vão receber o novo link, portanto sejam atentos. E as palavras finais, Paulo Machado, onde é que estás? Está lá em cima. Deixa-te ver. Pronto. As palavras finais são do Paulo Machado, está bem? Não dá pé. Paulo, São tuas, a palavra é tua. Anda lá, já não é preciso. Diz boa tarde a todos. Digo, olha, boa tarde a todos, obrigado por terem estado e à doutora Ruth particularmente agradecer este momento tão importante que nos obriga necessariamente a refletir e alertar para um conjunto de coisas que estão aí e que nós não podemos de forma nenhuma ignorar. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Sim, senhora, então, olha, boa viagem para todos, está bem? Até quinta-feira. Obrigada. Até quinta, então. Um beijinho. Até quinta. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigada.